Boa noite, galera. Bem-vindos de novo ao The IT Nerd, meus jovens padawans. A gente tá aqui para voltar com um modelo de aula que é bem diferente do que você viu no mercado, diferente do que está disponível, 100% de graça, e é diferente do que a gente já fez também, que acompanhou a gente. Acho que a gente deu umas 60 e pouco aulas entre 2021 e 2022 ali. Vai ser diferente, que a gente focou muito em código, como fazer código no Magento, e não é que a gente não vai ver isso, a gente também vai ver isso, mas essa é a parte final. Essa parte inicial que a gente vai trabalhar vai ser, a gente vai fazer um projeto de verdade mesmo, tá? Então, igual eu falei no começo, pra quem não tava aqui, o cara que fez o grafite pra mim, Dinho Flávio, pode ir lá dar uma olhada no Instagram do cara, o cara é excelente. Então, se você já viu propaganda da Nike com grafite em volta assim, provavelmente foi o cara que fez, pra vocês terem ideia. Então, o cara é muito bom. E como diretor de arte, ele vai me ajudar aqui também nas edições do vídeo, do canal. E esse projeto vai ser baseado no quê? O Dinho, ele tem uma marca de roupas, né? Essa marca dele é uma marca de streetwear, chamada Origines. Hoje eles têm um site muito precário, né? Feito em uma, se eu não me engano, é Tray, tá? Com uma implementação muito precária, infelizmente. E a gente vai fazer todo o processo. A gente vai entrevistar o cliente, a gente vai fazer levantamento de backlog, levantamento de requisitos. A gente vai fazer o layout junto com ele e negociar esse layout para não entrar alguma coisa que seja muito diferente ou que quebre a arquitetura da plataforma, né? E a gente vai auxiliar, fazer o treinamento com o cliente. Então, esses primeiros módulos que a gente vai tratar vai ser exatamente isso. Então, hoje eu vou explicar um pouco para vocês do que é um Magento, o que é um e-commerce, o que é uma plataforma, o que faz, o que não faz, para quem que serve, tá? E uma opinião sincera. Eu não vou ter aquilo que é, não, eu trabalho com Magento, Magento é a melhor plataforma do mundo para tudo, às vezes não é, tá? E vocês já vão descobrir o porquê. Vamos lá, eu acho que vocês estão pensando assim, né? Você tá falando do processo, então a gente vai fazer entrevista, a gente vai falar com o cliente, a gente vai fazer levantamento de requisito, vai falar de layout, e a gente vai fazer isso inicialmente fazendo uma modificação de um método. Tá? Existe uma metodologia chamada Lean Inception, onde você passa ali uma média de uma semana de manhã e à tarde com o seu cliente, basicamente full time ali com ele, fazendo perguntas. Tem uns boards que a gente segue, tem algumas dinâmicas que são feitas ali para a gente conseguir extrair as informações corretas de realmente necessidade, o que é prioridade, o que não é e como fazer de uma maneira mais rápida. Em vez da gente levar meses, a gente leva algumas semanas. Só que isso funciona quando você tem 10 stakeholders, né? 8 numa empresa grande, que são, você vai ter área de compras, área de procurement, tem área de design, tem área de TI, tem um monte de gente que vai sentar para opinar naquilo. Mas quando a gente fala de um cliente pequeno, é complicado, né? Você aplicar os mesmos processos de um cliente grande para um cliente pequeno. Às vezes parece aquele famoso overkill, né, que a gente fala de game. Ou seja, o cara já tá no chão ali, você vai vir dar uma bazuca na cabeça dele ainda. Não precisa disso. Um cliente pequeno precisa de organização, sim. Eu não estou dizendo que não precisa de organização. Eu não estou dizendo que a gente não precisa usar metodologia para um cliente pequeno. Estou falando que a gente tem que adaptar para um cliente pequeno. Senão a gente vai gastar muito tempo e gastar tempo é gastar dinheiro. Tem uma parte aqui que eu nem sei como falar, que meus devs vão ficar meio bravo comigo, tá? Os devs aí em geral vão ficar meio bravo comigo, que é, a gente vai fazer código, vai demorar pra gente chegar no código, mas a gente vai fazer código do jeito certo, a gente vai parar pra desenhar o código antes, a gente vai parar pra organizar o código, e a última coisa que a gente vai fazer é codar, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Um dev não pode codar no Magento se você não souber todas as features, tá? Eu tive um caso um tempo atrás de desenvolverem uma feature que existia nativa. Era só ir lá e configurar, mas o dev não conhecia a feature. Então, a primeira coisa que eu sempre faço com os devs, a primeira coisa, uma das primeiras que a gente vai fazer no curso é entender e-commerce. O que é um e-commerce? O que é um catálogo? O que é uma promoção? Que tipo de promoção a gente tem, né? E quando a gente vai falar depois da parte de gestão de projeto, o que é Kanban, o que é Scrum, a gente não vai entrar nos detalhes, mas só para vocês terem uma visibilidade, entender as aplicações disso, tá? É, E depois que a gente entender todas as features, como
a plataforma funciona, que promoção eu posso criar, como funciona o preço, como funciona o estoque. Aí sim a gente vai pensar em código. Aí sim a gente vai pensar em como a gente vai modificar isso para atender detalhe a detalhe do que o nosso cliente precisa. Por que eu tô falando da importância de toda essa parte da gente pensar antes, da gente organizar antes de fazer? Eu vou dar um caso aqui para vocês. Imagina um dev, tá? Ele leva uma semana para codar uma feature que já existe, nesse caso. Para vocês entenderem a criticidade para um projeto ou para uma empresa disso, tá? Então, se a gente contar um dev hoje que ganha lá seus R$ 6.000 de salário, 168 horas por mês, ali dá mais ou menos 36 horas, né? R$ 36 a hora desse dev. Então, se eu for olhar essa uma semana gasta desse desenvolvedor, 8 horas por dia durante 5 dias, na verdade a gente rasgou 1.500, quase R$ 1.500 do projeto, que a gente poderia ter aplicado em outras coisas, em comprar outro software, em fazer novas features e não ficar desenvolvendo coisas que já existem. E muitas vezes a gente vai ter que pensar nisso em trade-off para comprar módulo de mercado. Então, às vezes eu posso falar, olha, eu vou comprar um módulo que faz, por exemplo, colocar roundel de produto, né? Aquele lá, aquelas tag promocional, que você vai no produto, ele fala 20% de desconto, compre dois, compre três e pague dois, e assim por diante. Mas se a gente parar para pensar bem como isso funciona e como é a aplicação, eu levo um dia para desenvolver isso versus o custo de 2, 3 dias de desenvolvimento para comprar um módulo. E ainda vou ter tempo para instalar o módulo, configurar o módulo, ajustar o módulo para o layout do site. Então, é muito legal sim esse ecossistema do Magento de eu tenho muito módulo, eu tenho muita coisa de mercado que eu posso usar para acelerar o meu projeto, mas às vezes não vale a pena. A gente tem que prestar muita atenção nesses trade-offs de vale a pena eu pegar um módulo ou vale a pena eu construir isso, tá? Isso é muito importante. É muito importante a gente entender como fazer o e-commerce, como a gente vai organizar antes de fazer o código do e-commerce. Vocês estão aqui já um pouco de saco cheio de ouvir disso, né? Então vamos entrar um pouco para a gente falar do como a gente vai tratar o Magento hoje, né? Então hoje, primeiro eu vou explicar aqui que tem gente que deve estar aqui para entender mais de e-commerce e não sabe o que é o Magento, né? O Magento é uma plataforma. E o que é uma plataforma? Uma plataforma, ela é um conjunto de códigos que agiliza o meu trabalho. Então imagina o seguinte, um e-commerce tem produto, categoria, cliente, endereço e pedido. Vamos falar isso por baixo, mínimo. Imagina você ter que criar todas as tabelas do banco de dados, todo o código para gerenciar tudo isso. A ideia de uma plataforma é que ela te dê isso pronto e você customize só o que você precisa. Tá? Então, isso é uma plataforma, é um conjunto de códigos prontos que vai te entregar funcionalidades bem estabilizadas que vão facilitar o início do seu projeto, vão te dar uma base de início para esse projeto. Então, em vez de você gastar anos desenvolvendo essa base, você compra ou pega de mercado um open source como o Magento, ou pega a melhor versão dele, que é o Commerce Edition, né, que é Adobe Commerce Cloud ou Adobe Commerce On-Premise, que vem com muito mais funcionalidade, mas aí já é para um cliente um pouco maior. Então, quando a gente fala de e-commerce da plataforma Magento, um e-commerce é literalmente um site que vende, tá, gente? Eu não vou fazer muito mistério por trás. E-commerce vende. E-commerce vende um produto, vende um serviço, vende um e-book, vende um jogo, vende qualquer coisa, literalmente, tá? Então, um e-commerce é um site que vende. É uma definição excelente para isso. Por que open source, né? Por que a gente fala tanto desse open source, Magento Commerce, Adobe Commerce agora, depois que a Adobe comprou o Magento, tá lá finalzinho de 2018, se eu não estou enganado. É o seguinte, existem duas versões dessa plataforma. Existe a versão antiga Community, que hoje é chamada de open source, né? Que ela é 100% código aberto. Não tem custo nenhum para você ter acesso ao código, customizar o código como você quiser e aplicar em qual lugar do mundo que você quiser, tá? Qual é a diferença? Você não tem suporte nenhum. E na Commerce, você tem duas versões. Você tem a Commerce On-Premise, que você mesmo hospeda, assim como numa Open Source, você tem sua infraestrutura na Amazon, local, uma cloud que você queira usar. E você tem a Cloud, onde toda a hospedagem já é responsabilidade e suporte da Adobe.
Eu vou ser sincero, eu como dev, gestor, e todo dev é meio preguiçoso, eu não gosto da manutenção em infra. Então tudo que eu puder deixar com o meu parceiro, no caso o Adobe, eu deixo. Então eu tenho preferência pelo cloud por não gerenciar a infraestrutura, tá? E é claro, quem participou lá em 2021, 2022, a gente deu aula especificamente sobre o Commerce Cloud, na época estava na 2.3, 2.4, se eu não me engano, quando a gente fez, e o volume de funcionalidade é absurdo de diferente. Eu tenho recomendação com inteligência artificial, eu vou ter B2B, catálogo de B2B, dá para fazer tanta coisa animal de customização, você mexe com os grupos de clientes, você tem bloco dinâmico por segmento de cliente, então dá para dinamizar o site de acordo com o histórico, com navegação, com o tipo do seu cliente. Então, ele traz muita coisa e com grande diferencial, tem suporte. Tá? Você tem uma plataforma que se abre ticket para pedir ajuda para Adobe quando alguma coisa começa a dar errado. Isso realmente ajuda muito. Tá? Então aqui eu estou trazendo a diferença entre as plataformas. Esse curso vai ter um foco na open source. E o que é open source? Tá? Open source, tradução, é código aberto, né? Fonte aberta, na verdade. Então é o código fonte aberto. Significa que a versão Commerce da Adobe Commerce não é open source? Não, muito pelo contrário, é 100% open source. Assim como na open source, na community, né? Você tem acesso a todo o código. Na Commerce você também tem acesso a todo o código. Eles não te escondem nada. Tá? Não quer dizer que a Adobe Commerce não é open source. Quer dizer que foi o nome dado para o Magento Open Source, que é o antigo Magento Community, que é realmente um código 100% aberto para a comunidade. E aqui, falando um pouco da área de e-commerce, eu queria já trazer um conceito muito importante para vocês, que é segregação de softwares, tá? Dentro de programação, a gente tem um pragmático de programação, acho que fala, que é o Solid. O I do Solid, se eu não me engano, é Interface Specialization, Interface Segregation, se eu não me engano. Que é literalmente isso, você tem interfaces que são especializadas em fazer algumas coisas. E para software é a mesma coisa. O e-commerce vende, tá? O e-commerce não vai ser CRM, o e-commerce não vai ser PDV, não vai ser seu ERP, você não vai controlar seu estoque ali dentro. O e-commerce é como se fosse uma fachada de venda. Se você colocar qualquer coisa que não é venda ali dentro, vai funcionar? Pode ser que funcione se você fizer bem feito. Mas não é feito para isso. Significa que você vai ter bug inesperado, você vai ter, às vezes, um processo de RP que é muito pesado rodando na mesma infraestrutura de que tá o seu cara no front-end tentando comprar. E integração, então, que se você tem que entregar produto, estoque, preço todo dia, você joga essa responsabilidade para o Magento, o que acontece? Você não tem tratativa correta de erro, de mensageria, de saber o que falhou, quanto tempo está a execução, quantas mensagens estão na fila. Não é um integrador. Ele não é um sistema de integração. É um sistema de vendas. Então, vou deixar muito claro. A gente vai frisar muito nisso o processo inteiro. E-commerce vende, o Magento vende. Se a gente for fazer integração, a gente precisa de um middleware. Se a gente for fazer gestão de dado de cliente, a gente precisa de um CRM. Se eu for fazer uma gestão global de dado de produto, eu preciso de um PIM. Mas gestão corporativa, eu preciso de um ERP. Então eu preciso separar esses sistemas para que eles trabalhem na sua especialidade. E por que eu falo tanto, né? Integração, trazer integração para isso? É porque integração, eu falo que é a lei de Murphy 24/7 aplicada em TI, tá? Porque integração tudo dá errado, você não sabe quando nem como. Às vezes é problema de pacote de rede que não foi, às vezes é o servidor que estava para passar o dado que estava com lock por backup. Já vi tanta coisa acontecer de integração que vocês não têm ideia. Por isso que eu falo de trazer sistemas especializados, quando a gente traz o integrador, quando a gente traz esse middleware, né? Ele é preparado para isso, ele tem um sistema de fila. Ele sabe que produto entrou na fila, se ele saiu, se ele deu erro. Se ele deu erro, ele tenta de novo depois, né? Então, por ser um sistema preparado para isso, não é que não vai dar falha, tá? Não é que não vai errar, o erro ainda vai acontecer. A diferença é que esse erro vai acontecer e a gente vai saber desse erro, a gente vai estar preparado para esse erro, né? Então, já fica a dica, você sendo um cliente pequeno, você sendo um cliente médio ou grande, procure sempre tratar o e-commerce como e-commerce. Ele não vai ser sua integração, não vai ser seu CRM. Sim, ele vai ter muita função, vai te dar conteúdo. Às vezes dá até para você colocar um módulozinho de blog para fazer alguma coisa simples ali dentro, sem problema nenhum, tá? Tá dentro da especificação. Mas ele é um site que vende. Lembra disso, tá? É,
vamos entrar aqui um pouquinho em quando a gente fala de. Antes de eu continuar, né? Lembrando que eu tô ali no Discord, pessoal, pra tirar dúvidas. Tô olhando aqui o chat, tá? Então, se vocês quiserem fazer algum comentário, tô aqui. Quando a gente fala de desenvolvimento, eu já tive muito colega meu que chegou pra mim, Sakai, eu contratei 2 freela aqui, eu vou fazer um projetinho, ó, top. 90% das vezes dá ruim, tá? E por que isso dá ruim? E aqui eu tô falando isso mais pra área cliente que tá aí. Quer dizer que o desenvolvedor é ruim? Não. Quer dizer que o desenvolvedor é um desenvolvedor. Tá? Desculpa, pessoal, deve aí do outro lado, não fiquem bravos comigo, por favor, tentem entender o que eu vou falar agora. O desenvolvedor, ele é um programador. Ele recebe requisitos, pensa em como fazer esses requisitos, desenvolve o requisito e entrega o requisito, certo? Ou seja, ele vai desenvolver, ele vai programar o que vai ser feito. Mas o desenvolvedor, ele não é treinado normalmente, na grande maioria dos casos, para discutir com o cliente uma tarefa, para saber de negócio, para saber do porquê eu fazer um frete que passa por um entreposto é melhor do que fazer um frete direto entre estados. Então são coisas que o desenvolvedor não sabe. E você provavelmente não vai saber que você tem que passar isso para o seu desenvolvedor, tá? E é aí que eu quero chegar. Quando você vai desenvolver um e-commerce, existe um ecossistema desse time que tem que existir, tá? Eu vou dar o nome desse ecossistema aqui, que a gente chama de squad, né? Esse famoso esquadrão, trazendo para o português, que a gente usa esse termo, que é esse time que vai trabalhar no e-commerce. Obviamente, a gente tem os desenvolvedores, back-end, front-end, de integração. A gente precisa de um QA. QA é o quê? É um Quality Assurance. É o famoso cara que faz a vida do dev ser o inferno. Ele é pago para encontrar problema no código do desenvolvedor, no que o desenvolvedor faz, tá? E esse é um papel muito importante, porque por ser uma pessoa que é treinada, a gente fala que o desenvolvedor ele é viciado no happy way, né? O que que significa isso? Quer dizer que o dev ele tá ali acostumado a fazer aquilo todo dia, então ele sabe qual botão clicar. O QA não, ele sabe qual botão clicar, mas ele vai clicar no outro botão para ver o que acontece, sabe? O que acontece se eu recarregar a página no meio do caminho? O que acontece se eu colocar um CNPJ no lugar de CPF? O que acontece se eu não colocar o arroba no e-mail? Né? Então, esse é o papel do QA. Pensar fora da caixa, pensar diferente de um desenvolvedor e tentar pensar como um cliente quebraria essa plataforma, como um cliente conseguiria fazer isso dar problema. Tá? A gente vai ter também a questão de liderança técnica e arquitetura. Estou trazendo os dois juntos porque pode ser que eles assumam o mesmo papel ou não, dependendo dos times, mas a liderança técnica normalmente são os desenvolvedores mais sêniores da empresa, os caras com mais experiência, o pessoal que tem mais projetos e mais know-how para trabalhar isso, tá? E auxilia o time nas dúvidas pontuais. Então, como é a melhor maneira, às vezes, de eu modificar um template no Magento? Né? Ele vai lá e vai saber. O líder técnico é o ponto de referência do time do desenvolvimento. Tá? Qual é a diferença do líder técnico para o arquiteto? Eu diria que o arquiteto é um nível acima dele. Porque o arquiteto é uma pessoa que tá. Ele pensa para frente, tá? É literalmente qual a diferença entre um arquiteto e um engenheiro, né? O arquiteto ele faz o desenho, ele tem as noções de como as estruturas precisam ser feitas, o que funciona, o que não funciona, mas o engenheiro vem depois, ele sabe como aquilo precisa ou se consegue ou não ser executado. Tá? O arquiteto de software é a mesma coisa. Ele vai pegar todos aqueles requisitos da plataforma ou do software que precisa ser desenvolvido. Ele vai falar: para desenvolver este software, a gente vai montar com softwares A, B, C, D, com serviços Nginx, Redis, Varnish, MySQL. Não, MySQL não vai aguentar. Vamos usar um PostgreSQL aqui, vamos colocar um Elasticsearch para busca. Um exemplo, tá? Então, esse é o papel do arquiteto. Ele vai desenhar a arquitetura do projeto, ele vai desenhar a forma que esse projeto vai ter ao longo do tempo, tá? E por que essa função é muito importante? Quando a gente não faz um processo de arquitetura, a gente não pensa no impacto futuro. Então, por exemplo, se você muda a estratégia de preço sem mudar com cuidado e você modifica o core da plataforma, por exemplo, como você vai tratar a promoção se você modificou o core de preço e ele vai conflitar com o da promoção? Entendeu? Esse é o papel do arquiteto, é saber esses detalhes e pensar nesses detalhes do que pode dar errado e como a gente faz isso para não dar errado. Tá?
E os últimos dois papéis são os papéis de gestão, tá? Que um deles normalmente fica do lado do cliente. É legal quando a gente tem do lado do time de desenvolvimento, que depois que a gente começou a ter, deu uma diferença muito grande pro nosso time, eu senti isso. Mas do lado do cliente também é muito importante, tá? Que é o PO, o Product Owner, e eu tenho o Scrum Master, que normalmente fica do lado da Squad. Então, vamos desmistificar os dois, né? O PO, o Product Owner, é literalmente isso, é a pessoa que se sente dono daquele produto. É a pessoa que sabe qual é a principal prioridade, é a pessoa que vai saber como negociar e com quem negociar cada informação. É a pessoa que, quando o desenvolvedor precisa de algum requisito que não está informado ou está bloqueado, vai atrás desse requisito, vai atrás do cliente para saber, do cliente interno da empresa, para buscar informação, como o preço funciona, como o estoque funciona, porque a tabela de frete está vindo errado. Então, ele é esse facilitador, tá? Só que ele é um facilitador para informação. Ele é um facilitador para direcionar o projeto, tá? Ó, inclusive eu tô com o Rafa ali, ó, um dos nossos POs tá ali, o Rafa Foncini, muito bom, Rafa. E a gente tem o Scrum Master, tá? Qual a diferença do Scrum Master? O Scrum Master ele também lidera o time, mas o Scrum Master Pra mim, Scrum Master, sabe quando a gente vê em filme medieval, assim, aquele cara batendo bumbo lá atrás? De todo mundo, aí todo mundo andando no mesmo passo? Esse é o Scrum Master, tá? Ele é o gerente de projeto. É a pessoa que vai bater o bumbo pra. Cara, todo dia com o time, tá certo? Tamo atrasado? Não tamo. Por quê? Projeto dá merda. Desculpa falar pro pessoal, mas projeto dá merda. Tipo, atrasa, a gente subdimensiona a tarefa, acontece, às vezes o cliente atrasa requisito pra gente, atrasa a entrega das coisas, é normal. Só que o papel do Scrum Master é isso, chegar e falar, pessoal, estamos atrasado? E aí, vamos sentar e conversar? Vamos resolver esse atraso? Né? Scrum Master é um facilitador de como o projeto está andando e como ele vai andar nas próximas semanas, né? O que a gente está fazendo para o projeto hoje, o que está atrasado, o que está bloqueado, o que vai fazer com que o projeto não vá para frente e que precisa de mais informação. Então o Scrum Master vai gerenciar o time, vai gerenciar o projeto e vai trazer esse know-how de vai dar ruim, né? Vamos conversar? Para mim, vou ser sincero, os melhores Scrum Masters são os que têm esse know-how de chegar e falar, pessoal, tô achando que vai dar ruim, a gente tá na metade da sprint, tá todo mundo falando que tá bem, mas eu tô desconfortável. Vamos sentar e ter uma conversa aberta? Se realmente a gente vai entregar isso para o nosso cliente. Então, esse é o papel do Scrum Master. E agora, ficou claro para vocês a diferença entre eu ter esse time para montar um e-commerce? Uma pessoa que vai correr atrás de informação, que vai saber traduzir a informação, saber se ela está boa o suficiente para passar para o dev, alguém que vai acompanhar o projeto para saber se o dev está precisando de ajuda, se ele está bloqueado, se não está. Tem uma pessoa que vai liderar o time para falar como as coisas vão ser feitas. Tem uma pessoa para tirar dúvidas do time quando eles tiverem problemas técnicos, e eu tenho um time de desenvolvimento. Então o desenvolvedor, ele é uma peça sim muito importante, mas não é a única peça desse processo do e-commerce. No processo do e-commerce a gente tem todo eu diria que até um organismo que vive em volta do e-commerce, de um projeto sair. Porque se o cliente, se você aí, cliente, não tiver comprometido em fazer o e-commerce funcionar e tiver a vontade de passar a informação certa e buscar melhorar como a gente passa a informação, porque eu vou ser sincero, muitas vezes quem está aí do outro lado do cliente não é de TI, não é de e-commerce, então vocês não sabem e tá tudo bem. Mas vocês têm que vir com o coração aberto para entender que vocês não sabem, deixa a gente ensinar isso para vocês, deixa a gente guiar vocês por esse caminho. Como que você aí, cliente, consegue evitar o problema de contratar um desenvolvedor ou um time que não vai dar conta do seu projeto, tá? Primeira dica que eu dou: procure algum parceiro certificado da plataforma. Seja qual plataforma você escolher, seja de qual software você escolher, e-commerce, WordPress, conteúdo, o que for. Procure o parceiro certificado. Por quê? Significa que você não vai ter problema? Não, não estou dizendo isso. Mas por ser um parceiro certificado da Adobe, por exemplo, a Adobe sabe que esse parceiro tem capacidade para entregar projeto, que ele já entregou projetos antes de ser, que ele tem uma capacidade mínima de entrega, que ele tem uma estrutura mínima. Então, para você ser parceiro da Adobe, para você ser certificado da Adobe ou de qualquer outra plataforma, você precisa passar por um teste mínimo, um crivo mínimo, né? Eu sou um eu sou um pouco averso à certificação para desenvolvedores, a gente vai falar isso mais na parte de código mais para frente, mas isso sim vai te ajudar.
tá? Pelo menos entender quem realmente estudou essa plataforma, quem realmente conhece essa plataforma que você vai trabalhar. Procura um parceiro certificado. Não é que você não vai ter problema, mas vai reduzir muito o nível de problema que você vai ter. Falando do Magento aqui, a gente falou sobre o que é um e-commerce, o que é um Magento, o que é uma plataforma, porque a gente sempre procurar trabalhar com um time, com uma empresa e não com desenvolvedores, né? Vamos falar um pouco agora do ecossistema do Magento, que é uma das coisas que mais chama atenção, que é a parte de módulos, né? O famoso marketplace. São milhares e milhares de módulos. Se você pensar em alguma coisa que você pode fazer, alguém já fez. Pode não ser exatamente o que você quer, mas alguma coisa já existe lá nesse marketplace. Tá? E isso que chama atenção, porque em vez de você gastar meses, às vezes, de desenvolvimento, você vai gastar 200, 300 dólares, comprar o módulo, instalar e ajustar ele em uma semana. Tá? Porém, existe um trade-off que eu estava comentando lá no começo para vocês. Tá? Eu evito comprar módulos até o último segundo. Por quê? Primeira coisa, um módulo vendido não é que ele não tem suporte. Você sabe a empresa que desenvolveu, mas não necessariamente o desenvolvedor, então você não tem um controle de qualidade desse código. Você está pegando um módulo genérico de mercado, por mais que você adapte para suas necessidades, vai ter muita coisa que foi feita lá para poder ser genérico para o mercado. Né? Então, às vezes você não precisava de 70% que está lá, você está comprando o módulo por 30%. Realmente valeu a pena você carregar esses outros 70% de código que você não está usando desse módulo para fazer? Quando a gente fala de módulo, a gente tem uma série de coisas que passam por trás. Eu posso ter um módulo que interfere com o outro. E como não é você que desenvolveu, você não sabe se aquilo vai interferir com o desenvolvimento seu, se vai interferir com outro módulo que você está usando, então é muito arriscado. Tá? Como a gente evita esse risco? Primeiro, compra módulo dos parceiros certificados, porque isso faz muita diferença. Todo parceiro certificado que eu vi até hoje, você vai lá aí, Headworks, qualquer um que tenha, o pessoal da Amast, Webcool, eles normalmente te dão 30 a 60 dias de garantia. Ou seja, se você comprar o módulo e não for o que você queria, você devolve o código e eles te devolvem o dinheiro dentro desse período. Tá? Isso já te ajuda a entender se o código é bom, se o código é ruim, porque por ser módulo de código fechado, você só vê quando você compra, né? Isso é meio esquisito. Então, quando você procura isso, você tem a chance de testar e falar, cara, não é bem o que eu queria, deixa eu devolver isso aqui que não é o que eu preciso. Tá? E como a gente pensa nesse trade-off, né? Eu vou dar um exemplo de trade-off de se eu desenvolvo ou se eu vou comprar. Então, vamos pensar, por exemplo, no módulo de etiquetas promocionais. Então, aquela coisa, se um produto tem um desconto, depois eu mostro lá 10% de desconto, 10% off, ou compre 3 e pague 2, né? Quando a gente fala disso, se a gente for pensar, tem vários módulos de mercado que fazem isso, que você faz regras e mais regras em cima disso para tratar. Só que você pensa, de novo, você tem um módulo que está ali que faz regras e mais regras para tratar isso. Você está carregando regras e mais regras para o seu e-commerce. Então você está carregando mais tempo de execução do seu código para rodar essas regras. Agora eu vou te dar uma outra ideia. Imagina o seguinte: eu tenho dois tipos de promoção, se você for pensar bem. Tem a promoção de desconto Depor, que você sabe ali, que aparece o Depor, você faz a conta ali de porcentagem, 10, 20% de desconto, beleza? E você poderia muito bem colocar um atributo do produto chamado, por exemplo, Label Text. Se você quiser colocar um compre 3 e pague 2 ali, por exemplo, você coloca o texto e ele aparece. Ah, Caio, mas como eu populo este texto, né? Uai, você não tem integração que popula dado de produto? Popula isso da integração. Porque normalmente essas promoções, compre 3 e pague 2, são promoções de carrinho e a gente não consegue calculá-las no catálogo. Então, normalmente, a gente já tem que mandar isso para o produto, ou você tem que fazer a regra para encontrar esse produto. Olha a dificuldade para você rodar tudo isso. Então, vamos fazer todas essas regras na camada de integração. Eu uso um atributo do produto e o preço depois dele que já está no código. Em um dia de desenvolvimento eu resolvo isso. Para resolver o problema de colocar as tagzinha promocional. Em vez de eu comprar um módulo, que talvez saia mais barato a compra do módulo, mas vai enfiar um monte de código que eu não conheço, um monte de código sujo ali dentro que a gente realmente não sabe se é ou não é aquilo, tá? Então,
A gente tem que pensar em como trabalhar com o que a plataforma tem pra gente. No caso, eu posso criar com os atributos de produto, eu posso colocar lá o produto se ele é novo, is new, que já existe padrão, coloca a tagzinha de new. Através dos atributos do produto, eu mesmo consigo saber aquilo no código, sem precisar comprar um módulo, tá? Então, é muito importante a gente sentar com o time de liderança, arquitetura e os devs para falar, vale a pena eu comprar um módulo? Eu vou dar um exemplo onde vale a pena eu comprar um módulo marketplace. Você não vai querer fazer um módulo de marketplace. Na boa, você não vai. Você vai ter que fazer o cadastro do seller, você vai ter que fazer os dados da loja do seller, você vai ter que fazer categorias do seller, você vai ter que fazer produtos do seller, você vai ter que fazer estoque do seller, você vai ter que fazer split de pedidos, você vai ter que fazer split de frete, você vai ter que fazer split de invoice. Por aí vai. Se eu for numerar tudo o que você tem que fazer de um marketplace, é muita coisa. Leva, sei lá, eu chuto ali que leva uns 4 a 6 meses pra você fazer do zero, tá? Trabalhando pesado, com um time bom de seniors. É um caso que vale a pena a gente comprar um módulo. Eu não vou passar 6 meses fazendo um negócio que eu posso ir comprar um módulo de mercado que me atende. Entenderam a diferença? Da gente fazer esse trade-off do esforço versus a compra do módulo? É muito importante a gente, como time de desenvolvedor, liderança técnica e arquitetura, sempre fazer essa crítica. Vale a pena eu comprar um módulo? Eu não estou sendo preguiçoso por comprar um módulo, eu podia dar uma solução melhor para o cliente que vai durar mais tempo, né? Que vai ser mais customizável, que vai ser exatamente e somente o que o cliente precisa, né? A gente vai falar muito do KISS aqui, Keep It Simple and Stupid. Tanto para o código quanto para o usuário final, quanto mais simples e estúpido for, menos chance de erro, menos chance do usuário sair do fluxo de UX que você quer. Você vai ter menos problemas quando você fizer menos coisas, tá? Então, por isso eu sempre falo, KISS, Keep It Simple and Stupid. Faça simples, faça o mínimo possível. Seja preguiçoso do jeito certo, tá? Não me entenda errado, seja preguiçoso do jeito certo, tá? Então, eu sou contra usar módulos na maioria dos casos. Eu sempre tento puxar para a gente trabalhar módulos customizados para o cliente, a não ser que seja algo muito grande. E aí vem sempre aquela pergunta que um monte de gente já fez para mim: Sakai, uma agenda é de graça mesmo? Mesmo a versão open source? A resposta curta é não, tá? Por quê? Para mim, quando você fala que o negócio é de graça, você vai usar como aplicativo free. Você baixa, usa e acabou. Beleza? Você não tem custo, você não tem conta. Você pega e usa. Então, quando a gente fala de trabalhar uma agenda, mesmo que open source, você tem muito custo, tá? Você tem custo de desenvolvimento, você tem custo de suporte, tá? Então, quando a gente fala de suporte, significa que a gente faz um site para dar problema e te dá suporte depois? Não, de maneira alguma. Mas, de novo, TI é lei de Murphy. Muitas vezes dá uns bugs que a gente olha assim, de onde vem essa coisa? Fica os devs, chega assim pra mim, ô Sakai, tem um bagulho bizarro aqui. Vamos dar uma olhada nisso. Chegam, é uns bagulho cabeludo. Às vezes a gente tem que encontrar patch, pedir ajuda pra Adobe pra pegar algum patch, alguma coisa acontece, gente. Softwares em evolução são isso. Se você pensar, a gente tá ali desde 2016 na versão 2, a estabilidade que ela tem hoje é sem precedentes, né? A partir da 2.3 a gente já teve uma estabilidade muito legal. Na 2.4 agora a gente tem uma estabilidade muito melhor ainda, inclusive melhorando a indexação de preço, entre outras coisas, né? Então, tem custo. E você vai precisar hospedar isso. Para alguém acessar seu site, você precisa de uma infra. Eu vou ser sincero. A infra do Magento não é barata, tá? Vamos falar aqui para você fazer direito, como você precisa, ó. Você precisa de 2 servidores de banco de dados. Um read e um réplica. Né? Um write e um réplica, né? Então você vai ter um que você vai ficar escrevendo os dados e outro que você usa mais para consulta, para balancear essa carga no banco. Você precisa de heads externo. Você precisa de pelo menos 2 máquinas de aplicação, porque se uma cair, se uma bugar, você tem a outra no lugar. Né? Você precisa de uma máquina para lidar com o Varnish. Você vai precisar de 2 load balancers no meio do caminho, né? Um para receber da ponta ali a internet, ter um firewall ali e mandar para o Varnish. Do Varnish mandar para a aplicação. E ainda você vai precisar do Elasticsearch. Gente, na boa, a gente falou aqui de uns 6 serviços. Se eu colocar $20 por mês por serviço numa cloud, se eu colocar aqui vezes 5, eu tô falando de $100. Eu tô falando ali por baixo de R$ 500 por mês de infraestrutura.
tá? Isso é só a conta para pagar da infraestrutura. Não tô nem falando de ainda suporte. Você precisa dar suporte na infra. Você precisa de alguém para monitorar a sua infra. Se cair, se estourar a CPU, se você precisa um dia falar, cara, vai ter Black Friday, eu preciso pôr mais máquina nesse negócio, né? Você não fez auto-scaling ainda, você precisa de suporte. Tudo isso vai te gerar custo. Então a resposta curta é não, não é de graça. O código é de graça do open source. Para você ter acesso ao código é 100% gratuito e sempre vai ser, tá? Mas te gera o custo. Tá? E aqui eu vou dar uma dica também para os clientes que estão pensando ali no Commerce Edition, no Commerce Cloud. Commerce versus o Cloud, quando você vai olhar a licença, tem uma diferença muito pequena entre os dois. Tá? E a diferença é que no Cloud vem com a infraestrutura e o suporte da infra incluso. Eu, como gestor de projetos de e-commerce Magento, eu sempre opto pelo Cloud. Tem o trade-off. A infraestrutura não é sua. É bom e é ruim. Por que é bom e é ruim? É bom porque não é sua responsabilidade dar suporte para essa infraestrutura. E é ruim porque você não pode dar suporte nessa infraestrutura. Então, às vezes, quando você precisa de alguma modificação, você quer fazer algum teste rápido, alguma coisa, você quer acessar para fazer alguma coisa, você sabe, cara, eu faria isso muito fácil. Você tem que ir lá abrir um ticket para Adobe, você tem que ir lá abrir um ticket para o time de suporte lá e mexer nessa infraestrutura. Você tem até um nível de acesso para configuração, você consegue trabalhar algumas coisas, mas é um acesso muito limitado. Tá? Então é esse o trade-off. Eu sempre prefiro ir pelo cloud por dois motivos. Um é custo, vale muito a pena. A hora que você fecha a conta, bate muito fácil. E o suporte da infra tá com a Adobe é a coisa mais linda do mundo, né? Convenhamos. Tá? E agora vamos para um assunto extremamente polêmico que é: eu devo usar o Magento? Ele é bom pro meu negócio ou não? Tá? E aqui eu queria trazer para vocês o seguinte. Lembra que eu falei que você vai levar não menos de R$ 500? Então vamos colocar ali uns R$ 700 de infraestrutura você vai gastar. Você, que é um lojista pequeno, ralando a barriga aí no balcão na sua loja para conseguir vender seus produtos. Você que tá aí começando e não tem tanto budget para gastar. Pensa só. Você vai ter que gastar com desenvolvimento, você ainda vai ter que gastar com suporte e com infraestrutura. É uma conta cara. Não é uma conta barata para você que é pequeno pagar. Existem outras opções menores. A gente tem loja integrada, tem Tray, entre outras que você for procurar no mercado de plataformas cloud, você encontra que tem custo muito mais barato. Obviamente, não vai ser tão boa quanto o Magento, mas para você que está começando, vamos fazer um paralelo aqui. Você que está começando no e-commerce, imagina você começando a dirigir seu primeiro carro. Você preferiria começar dirigindo uma Ferrari ou começar dirigindo um Golzinho? Eu preferiria começar dirigindo golzinho, porque eu ia pisar no pé da Ferrari e eu ia bater na primeira curva, certeza, né? Então é exatamente isso. Às vezes você começar menor, você começar com uma estrutura menor e com um risco menor para um produto e para um cliente menor, resolve a necessidade do cliente naquele momento. O cliente cresceu, o cliente está precisando, a plataforma não atende mais. Beleza, chegou a hora da gente pensar num projeto Magento. Mas eu não precisei gastar esse dinheiro lá atrás. O cliente adquiriu conhecimento de e-commerce, adquiriu conhecimento de projeto, de processo, de logística, de pagamento, de campanha de marketing, como operar essa loja online com um custo muito menor. Aí depois você dá uma Ferrari na mão dele. A hora que o cara já tá fazendo umas curvinhas bonitas na pista ali, você dá um carrinho melhor, né? E é exatamente isso que eu trago essa informação para vocês de se você está começando e você nunca viu e-commerce na vida e você está começando com e-commerce agora, desculpa, mas eu acho que por mais que seja melhor para mim, eu sou suspeito de falar, Magento Adobe Commerce é a melhor plataforma do mundo. Já trabalhei com Vtex, já trabalhei com Tray, já trabalhei com PrestaShop, já trabalhei com Shopify. O que vocês precisaram, eu já peguei na mão para mexer. Pra mim, até hoje, nada me deu tanta vontade e tanta alegria e tanto resultado quanto o Magento quando a gente mexe, tá? Então, eu sei que você tá olhando e fala, mas cara, eu quero uma loja dessa, eu quero um bagulho desse muito louco que a gente vai fazer aqui. Talvez ainda não é a hora. Espera um pouquinho. Jovem Padawan, vamos lá. Um passo de cada vez. Se você tentar dar 2 passos por vez, você vai tropeçar.
E quando você tropeça num negócio, o e-commerce pode ser a ruína do seu negócio. Eu já vi isso acontecer. Gente fechar a loja por causa de problema de e-commerce. Porque o e-commerce estava muito caro e não estava vendendo. Aí fechou o e-commerce, aí a venda que tinha do e-commerce parou e a loja ficou com dívida e aí começou a gerar problema. Então pensa bem antes de fazer esse projeto de e-commerce. Faça um projeto que cabe no seu bolso. Eu tive uma vez um Scrum Master que trabalhou comigo que eu levo essa frase pra vida. Pra quem não tem nada, metade é o dobro. Você que não tem nada, uma plataforma extremamente simples já é muito melhor do que nada. Então, vamos começar pequeno, vamos começar devagar. O conceito do MVP, Minimum Viable Product. O que que é o mínimo que eu preciso para vender online? Né? É até uma coisa que a gente leva para projeto. O que que é o mínimo que eu preciso para o primeiro lançamento desse projeto? Eu não preciso que o cliente espere um ano para lançar o projeto. Se eu conseguir combinar com ele, ó, vamos fazer um negócio aqui, vamos pegar disso que você quer, 20% que é o mais importante, que precisa para funcionar. Em vez de a gente entregar em um ano, a gente entrega em 3 meses. E a cada mês a gente entrega uma feature nova. O cliente sai com o site antes, ele vai fazer, ele não vai perder as features que ele vai fazendo uma atrás da outra, ele ainda tem a oportunidade de mudar a direção que ele quer levar o projeto lá para frente. Você se compromete com coisas pequenas. Então isso não muda para você que é pequeno. Se comprometa com passos pequenos, um de cada vez. Tá? É... E ali vem, você que é um cara que já tá de médio para grande porte. Vem muita gente me perguntar, o Magento aguenta porrada? O Magento consegue, né? Então assim, eu tenho pedido pra burro, tá? Eu vou falar que eu tenho um cliente nosso que o ticket médio dos caras é 400 mil reais. Eu não acreditei a hora que eu vi. Tive um cliente com ticket médio de 400 mil reais e roda no Magento, pra você ter ideia. Então, se você trabalhar o Magento da maneira certa, se você não customizar os locais errados, que a gente já vai falar um pouquinho hoje do que não fazer com o Magento, tá? Ele escala absurdamente. Eu vou dar um case nosso que a gente fez. Acho que até hoje é um dos maiores cases do mundo de e-commerce. A gente fez o projeto da Dufry. Para quem não conhece, Dufry é um grupo de empresas do tipo Duty Free, que é aquela famosa loja de aeroporto que quando você viaja para fora do país você não paga imposto para comprar, né? E a gente literalmente pegou um grupo que na época valia uns 8 bilhões de dólares e a gente lançou 270 sites para eles em um ano com umas 700 store views, umas 700 lojas, com preço por loja, um monte de coisa. Obviamente, o que que a gente fez? Por ser muito grande, a gente separou a infraestrutura desse cliente por continente. Eu já consigo ter um controle maior. Consigo ter esse discernimento de onde eu tenho pico para cada lado. E eu divido isso. Ou seja, para quem trabalha com TI sabe, distância geográfica faz diferença assim, onde está seu servidor, onde está seu cliente. A gente vai falar desses detalhes um pouquinho mais para frente, tá? Mas eu explico tudo isso para vocês. É, então, aguenta porrada, aguenta mesmo, tá? Você olha, Minerva, Nike tem a Converse, cara, aguenta. O Magento aguenta se você fizer direito, se você customizar do jeito certo, se você respeitar a cache, se você fizer a infraestrutura da maneira correta. O quanto eu vi de site de Magento 2 rodando sem Varnish por aí, dá vontade de dar um tapa na orelha da pessoa que fez. Porque o Varnish é o canhão que faz o negócio rodar rápido, você vai tirar ele, né? Então, assim, fazer ele do jeito certo, ele escala absurdamente. E a parte mais legal, no final do curso, a gente vai montar junto na Amazon, do zero, uma aplicação com alto scaling do Magento Open Source. 100%. Como você põe aquele bagulho para rodar e não dá problema. Tá? É... E aí? Fica essa decisão no final, né? Tudo bem, escolhi com Magento, eu tenho porte para ir com Magento. Eu vou de open source ou eu vou de commerce, ou eu vou de Adobe Commerce, né? Seja cloud e afins. É, primeiro, a gente tem que entender qual que é o seu budget, né? Porque por a gente trabalhar do modelo de licença, naturalmente, se você fosse trabalhar um community versus o Adobe Commerce, o community sai mais barato, até que o custo inteiro do ecossistema ele sai um pouquinho mais barato, tá? Até porque a Adobe é americano, pagamento em dólar, nossa moeda não é a melhor coisa do mundo, né? Então a gente sabe quanto a gente sofre para comprar uns negocinhos diferentes aqui. É, é a mesma coisa. Você pode é, arcar com isso? Você pode arcar com uma conta mais alta? Se você pode,
tá dentro do seu custo, cara, eu sem pensar vou no Adobe Commerce. É sério. É muito diferente. É muito diferente mesmo. Quem já trabalhou com as duas plataformas, não deixa eu mentir. Tem muita funcionalidade. Eu acho que, tipo, a OpenSource deve ter ali uns 40% de funcionalidade total que eu consigo ter ali. Mano, a Adobe te entrega inteligência artificial de recomendação de produto incluso na licença. É nesse nível que chega, tá? Então, não dá pra discutir. Se você pode pagar, vai pra versão paga. É outra vida. Você tem suporte. É chuchuzinho, tá? Ó, tive uma pergunta muito interessante aqui que eu vou arrumar briga com um monte de gente. O que você acha do Magento Headless usando Vania? Vale a pena no momento? É uma coisa extremamente polêmica. Porque eu vou dar sempre como eu faço a resposta curta do início, não, não vale a pena. Mas eu vou chegar na solução do porquê não vale a pena, tá? Tecnicamente, o PWA, que é o headless, é melhor. Eu não vou mentir pra você e falar que o Magento padrão vai dar o mesmo resultado. Não vai, cara. Headless é outra tecnologia. Ele renderiza no browser, não recarrega a página. É outro nível, é outra coisa, tá? Só que agora eu quero pensar, por exemplo, imagina o seguinte, que eu vou ter que fazer um sisteminha que vai trazer pro front-end, por exemplo, uma questão de moeda. Eu tenho ali o preço do meu produto, eu quero saber quanto que seria a cotação desse produto em dólar e não em real ou em dólar canadense, né? Como você faz isso no padrão do Magento? Você cria as configurações de back-end para selecionar quais moedas você quer usar para isso. Você vai provavelmente criar um helper para levar essa informação via JSON ou array para transformar em JSON no template. Vai entregar isso para o front vai pegar esse helper, implementar no front, criar um widget knockout, um widget jQuery, não sei como ele vai tentar tratar isso ali. E executa, arruma CSS, beleza, acabou? Bonito, né? Agora vamos andar o mesmo processo por PWA. O backend faz a mesma parte de configuração, ele faz o helper, só que além de fazer o helper, ele tem que fazer um esquema do GraphQL, e aí ele tem que implementar esse esquema do GraphQL no Resolver. Aí ele passa esse esquema do GraphQL pro dev de front. O dev de front implementa o esquema do GraphQL no front PWA. Aí o dev de front ele implementa isso dentro do Apollo. Aí depois de implementar isso dentro do Apollo, ele cria o componente. Aí depois de implementar o componente, ele implementa o dado do Apollo dentro do componente. Depois disso, ele leva o componente para a página. Olha a diferença do processo. O processo ele exige uma cadeia diferente para ser executado. E a gente já fez uma conta, que eu já fiz essa conta várias vezes. Se você pegar um cliente que está começando agora, é claro que esse cliente vai querer evoluir pra caramba. É claro que esse cliente vai querer fazer um monte de feature. Tá? Ou seja, você vai ter esse processo grande várias vezes. Agora, imagina a seguinte situação. Você pega e faz muito bem feito o mobile first padrão do Magento para esse cliente. Lança o MVP, fica ali 2 anos estabilizando a plataforma. A partir do momento que a gente fala, esse cliente não está crescendo mais tanta funcionalidade, tem uma coisinha aqui ou ali, tem uma modificaçãozinha aqui e ali, eu vou ter algumas coisas, mas eu não tenho mais aquela customização que é feita, aquelas grandes novas features que são implementadas, né? Aí eu migro pro PWA. Por quê? A parte onerosa do processo já foi. A parte onerosa do processo que eu precisava de agilidade para gerar várias features e subir, testar e fazer rápido, já foi. Agora, quando a gente chegou nisso e estou estável, agora eu vou falar, agora a gente vai desacelerar o desenvolvimento, mas eu vou fazer a melhor tecnologia possível do mercado hoje, tá? Tem cliente que vai chegar para você e vai falar, eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero PWA, tá? Normal, às vezes você tem que fazer. Eu não vendo, eu não faço, tá? Eu não faço, porque clientes nossos que eram PWA, que a gente pegou, que eram PWA, sofrem no PWA, sofrem de problema de lentidão de desenvolvimento, sofrem desse fluxo. Eles querem mais agilidade. Teve cliente que saiu do PWA para ir para um não PWA para agilizar o processo de desenvolvimento para depois voltar para o PWA lá na frente.
Entendeu? E deu resultado. Obviamente, eu vou mentir pra vocês que a performance é a mesma? Não, não é. Mas o tempo de resposta de uma página cacheada é 50 milissegundos a 250 milissegundos. Vai, na boa. Entre ponto 2 e ponto 5 segundos, no pior dos casos, pra carregar uma página. Não tá ruim pra grande maioria dos e-commerce que a gente trabalha, tá? Meus amigos devs, arquitetos, líderes técnicos, parem de fazer uma agenda errado, pelo amor de Deus. Que eu já peguei de meleca de projeto de mercado. De coisa simplesmente feita fora do padrão, coisa que não foi estudada antes de fazer, por favor, pensem antes de fazer. Tratem o Magento com carinho. Ele é uma plataforma robusta e você tem que seguir a sua arquitetura, você tem que seguir os seus padrões, tá? E a primeira coisa, eu vou bater na primeira tecla. Você que é dev de Magento, você que é arquiteto, líder técnico, QA, Scrum Master, POs também, vocês têm que saber como todas as funcionalidades nativas do Magento trabalham, tá? Como tudo funciona. Pega o Magento base com um sample data, eu tenho que saber configurar pedido, eu tenho que saber configurar uma página, uma promoção, eu preciso é, saber tudo, né? Eu preciso trazer como toda a plataforma trabalha, porque a hora que o cliente chega, eu preciso esconder preço para o cliente que não está logado. Você não vai desenvolver isso. Você tem uma, isso é padrão na Adobe Commerce, né, na versão paga, é uma config. Então, a partir do momento que você sabe como ele trabalha, como funciona o preço, como funciona o estoque, o que dá e o que não dá para fazer no preço e no estoque. E aqui porque eu estou sempre frisando preço e estoque. Para mim são as duas coisas que você nunca mexe no Magento, tá? São as duas coisas que você trabalha em volta disso no Magento. Você nunca customiza preço e estoque. Tô falando por experiência própria. Eu já customizei preço. Me arrependo disso até hoje. Nunca deveria ter feito, tá? Então assim, todas as vezes que eu vi customização de preço e customização de estoque deu problema. Eu vou te falar porque customização de preço é problemática. Customizei como o preço do Magento funciona. Só que o preço, eu tenho dependência dele para promoção de catálogo, que é, por exemplo, aquele todos os produtos novos com 10% de promoção. Eu tenho de carrinho, que é aquele cupom de desconto ou frete grátis, ou o que for. Eu tenho questão de módulo de pagamento, eu tenho cálculo de frete, eu tenho um monte de coisa que eu vou ter que certeza que vai trabalhar em conjunto. Até as indexações de Elasticsearch puxam essas informações direto de algumas tabelas. Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente customiza. Então a gente não customiza preço, a gente não customiza estoque. Ah, Sakai, mas o meu cliente quer porque quer customizar o preço. A gente tem que encontrar o caminho do meio, tá? E aqui fica a primeira dica da gente trabalhar projetos de e-commerce, que é a gente tem que respeitar a plataforma. Então, você está instalando um software novo, você está trazendo um software novo para você, que ele vai orquestrar como você vende online. É utópico você pensar que se eu vou pegar um software de mercado que já tem tudo pronto e ele vai trabalhar do meu jeito. Não é isso. Você vai pegar e implementar um RP na sua empresa. Se você parar e adaptar os processos da sua empresa para o ERP, dá menos dor de cabeça e você tem menos custo. O do e-commerce é a mesma coisa. Então, eu vou dar um exemplo que é muito clássico em projetos B2B. O cliente chega para a gente, não, eu preciso do famoso preço CIF. Né? O que é preço CIF? Para quem não conhece de B2B, a gente vai falar sobre isso em algumas aulas, né? O preço CIF, ele é para B2B, que quando é venda de CNPJ para CNPJ, de empresa para empresa, eu tenho uma taxação diferente, essa taxação é mostrada quando é cobrada, né? Então, só que o preço CIF, ele diz que no preço do produto do catálogo daquele cliente, ele tem frete, o preço e o imposto do produto incluso, ou seja, ele não tem cálculo de frete de imposto. Qual que é o problema disso? Vamos pensar em como o Magento trabalha o preço. O preço do Magento no B2B, que é aí dentro do Adobe Commerce, né, que é a versão paga, ele vai trabalhar para você por Shared Catalog, que não é nada mais do que Customer Group, tá? Então você vai ter Customer Group e produto, tá? Então, no máximo você tem um tier pricing. E aí você pode ter o website também.
né? Então você pode ter preço no nível de website. Então, mas você fala, pô, o cliente precisa ler. Qual que é o problema disso? Imagina o seguinte, esse cliente tem uma tabela de preço só dele, ou seja, ele tem um grupo de clientes só dele. Eu tenho uma indexação de preço só para este cliente. E agora, o que acontece se esse cliente for uma empresa grande e tiver uma matriz e duas filiais, uma em cada estado? A hora que o cliente muda o endereço que ele quer comprar, você vai recalcular todo o catálogo dele em tempo real? Tipo, o cliente vai recarregar a página, você vai rodar uma indexação em tempo real dos 40 mil produtos lá só para dar o preço pro cliente. Ah, tá, que você vai carregar esse site em menos de 2 segundos quando ele trocar esse endereço. Não vai não, velho. Não funciona. Então, isso é um processo CIF, é comum. É um processo de ERP. Só que o e-commerce não é um ERP. Isso que é o processo de digitalização. Então, o que isso significa? Eu vou ter que ter o preço base daquele cliente. Eu tenho que ter o preço base para aquele grupo de cliente. E aí, conforme ele escolher o endereço dele no carrinho, eu calculo o frete e o imposto. Que eu literalmente posso fazer uma API que bate no ERP dele falando, ó, tá aqui essa cotação, me devolve o frete e o imposto. Eu devolvo e ainda mostro para ele. A experiência é diferente? É. A experiência é um pouco diferente. Mas o resultado vai bater na vírgula. Então, ficou claro esse exemplo para vocês do que é essa adaptação, do que é essa digitalização dos processos para trazer isso para um e-commerce? Né? Vocês já passaram por algum caso desse? Eu até queria ver os comentários de vocês, se algum dev aí, alguém de algum time já passou por isso alguma vez. A gente já falou sobre como funciona, o que não customizar, onde nunca mexer, mas tem uma coisa que a gente tem que respeitar que muito desenvolvedor não respeita: a cache do Magento. E aqui vem uma coisa, dev, você que está desenvolvendo, você tem que ter um ambiente dockerizado full stack. Você que é dev de Magento, você tem que usar Linux. Desculpa falar, mas é a verdade. O Docker funciona melhor no Linux. O servidor que vai estar em produção é o Linux. Normalmente é um Ubuntu. Então você pega o Ubuntu LTS, funciona liso, funciona lindo, tem PHP Storm, tem tudo e o Docker funciona lisão. Tá? Outra coisa do Docker. Usem Varnish. Usem Redis. Usem o Elasticsearch. Usem o RabbitMQ. Usem tudo. Tá? Porque você nunca vai saber como vai se comportar em produção ou quando vai mandar para o teste se você não tiver a cache do Varnish, que é a principal cache, que tem até ESI blocks, que um dia a gente vai falar sobre isso, né? Então assim, se você tá aí, tá desenvolvendo sem Varnish, sem Redis, só com PHP, MySQL na veia e um Elasticsearch ali para rodar a indexação, tá errado. O que você está desenvolvendo tem uma alta chance de quebrar quando for para produção ou para staging na hora de testar. Tá? Mantenha o seu ambiente de desenvolvimento o mais próximo possível do servidor de destino desse código, desde o sistema operacional aos serviços que você vai usar. Isso é muito importante. Dá muita diferença no resultado. Mas, Sakai, vem aqueles dev que vem reclamar pra gente que tem que ficar limpando a cache o tempo todo, né? Se você fizer a implementação do jeito certo, você desabilita algum tipo de cache durante o desenvolvimento. Você ativa o Xdebug e ele faz o bypass do Varnish, então você tem JavaScript CSS atualizado em tempo real, né? Então, tem saídas. Tem como a gente trabalhar isso da maneira certa sem impactar o desenvolvimento. Mas no momento que eu chego lá, beleza, resetei minha sessão incognito, não tenho o Xdebug ativado, não tenho nada, tá todas as caches ativas, reindexo bonitinho, limpo cache, testo. É o mais próximo possível que eu vou conseguir do meu servidor de stage de produção, tá? Então, vamos começar a desenvolver certo também. Vamos começar a fazer isso. Respeito à arquitetura, menos customizações e mais coisas padrões, tá? Então, vou dar um outro exemplo de respeito à arquitetura e desenvolvimento. Teve um cliente nosso uma vez que chegou, falou pra gente, ó, como eu não tenho frete, o cliente obrigatoriamente tem que vir buscar o produto, eu não tenho um processo de shipping, né? Eu não tenho um processo de envio desse cliente. Eu tenho um processo de picking, que é a seleção do produto. Então eu preciso que você compre um módulo ou customize para eu ter um processo de picking. Aí você para e pensa. Você pergunta para o seu cliente, qual é a diferença entre o picking e o shipping? Ah, o shipping ele põe numa caixa, a transportadora vem e pega. E o picking? Ele põe numa caixa, o cliente vem e pega.
Então você tá dizendo que a única diferença é quem pega o produto no final? É. E se eu traduzir o admin do Magento, tudo que tá escrito shipping eu escrever picking? Ah, resolve. Em vez de eu gastar meses de desenvolvimento, eu gastei um dia traduzindo admin. Caçando aqui todas aquelas palavrinhas por módulo lá pra traduzir tudo de shipping pra picking. É isso que eu falo de trabalhar no padrão. Vamos pensar fora da caixinha, como o Magento padrão pode ajudar a gente. Às vezes a gente adaptando um pouquinho o processo, ou até customizando um pouquinho o padrão, mas usando o mais próximo desse padrão. Pessoal, o que eu tinha me organizado para trazer de informação para vocês aqui hoje é isso. Então, pessoal, eu vou encerrar hoje por aqui. Queria agradecer todo mundo. Caramba, até nesse bate-papo final a gente tá com bastante gente. Tô muito feliz. Tô realmente feliz de poder voltar a dar esse curso pra vocês, pessoal. Você não sabe quanto tempo eu fiquei 8 meses da minha vida ensaiando, fazendo grafite. Aconteceu um acidente no meio do grafite. Putz, foi uma história muito engraçada. Então, assim, me deu um tempo pra me preparar e eu espero, assim, eu tô trazendo de coração isso aqui pra vocês, tá? Não é só para os meus devs, não é só para o pessoal que trabalha comigo. Eu quero melhorar o mercado de Magento. A gente, como uma comunidade, tem que fazer essa plataforma ser o que tem de melhor no mundo, tá? Então, é essa a minha intenção, formar a gente, deixar quem já é formado melhor ainda. E tamo junto, cara. E se você quiser participar aqui comigo, tiver alguma ideia, me chama no Discord. Se você quer aprender alguma coisa diferente, me chama no Discord. Tamo junto, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.